Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Linhares, coordenador geral da programação cultural, né, da BDB Cultural, que é a programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Hoje, dentro do nosso quadro chamado Mulheres Empoderadas, que é uma atividade mensal, receberemos aqui a doutora Gilcilene Chaer. Gilcilene Chaer é mestre em Medicina Tropical e doutora em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília. Atualmente é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal e, além disso, é tesoureira da Federação Pan-Americana de Farmácia, delegada da SBAC-DF e membro da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia. Ela vai falar conosco hoje sobre a importância, sobre a atuação feminina, o papel das mulheres nessa profissão de saúde tão importante que é a profissão das farmacêuticas, né? A profissão das mulheres que lidam com as farmácias, sob todas as suas mais diferentes atuações, que temos mais de 100 atuações diferentes que envolvem o profissional de farmácia. Tudo bem, doutora Gil? Bem-vinda. Oi, Linhares. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz em estar participando, principalmente com esse tema, falar da profissão farmacêutica, que é uma profissão que eu amo, uma profissão que eu abracei desde muito nova, e falar do empoderamento feminino também, né? Então, acho que vai ser um bate-papo muito agradável, muito legal. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Ah, que maravilha. Então, eu agora abro para a sua fala e daqui a pouco eu vou voltar com algumas coisinhas para a gente trocar aqui, fazer um bate-bola em cima das suas palavras. Queremos todos ouvi-la. O espaço é seu, doutora Gil. Então, Linhares, eu sou farmacêutica, né, como você colocou aí, sou goiana, então eu saí da minha cidade, eu sou de uma cidade do interior de Goiás, Pires do Rio, cidade pequena, né, hoje até está um pouquinho maior, que eu saí de lá, eu estava com 15 anos, hoje eu já estou com uns 40 e poucos anos e tal, mas fui para o interior, fui para Goiânia fazer faculdade de farmácia, que era o único lugar que tinha. Então, desde criança eu gostava muito, né, de microscópio. Não sei porque eu tinha uma amiga que a mãe era farmacêutica e ela trabalhava no laboratório, e eu tive a oportunidade de, às vezes, acompanhá-la, e eu tinha muita curiosidade com o laboratório, aí eu fiquei com o microscópio, tanto é que, além do mestrado que você colocou e do doutorado, eu sou especialista em citologia clínica, que faz diagnóstico de câncer de colo uterino, que microscopicamente, né, que a gente avalia essas células do canal vaginal e do colo uterino microscopicamente. Então, me especializei nisso. Então, sempre gostei muito. Aí eu fui perguntando, pesquisando, e sempre gostei também da docência, que eu fui professora também muitos anos, professora de curso superior, de curso de pós-graduação, até coordenadora de curso superior de farmácia. E procurando dentre as profissões que abraçassem essas minhas habilidades, que eu considerava que eu tinha, eu encontrei a profissão farmacêutica. E na profissão farmacêutica, foi o primeiro vestibular que eu fiz, na Universidade Federal de Goiás, eu consegui entrar, me formei muito nova, a farmácia era 4 anos à época, então com 20 anos eu já era farmacêutica, e fiz mais 1 ano e meio de habilitação em análises clínicas, e comecei a atuar na área, vim para Brasília porque eu conheci meu esposo, que também é farmacêutico na faculdade. Ele veio para cá antes, eu fiquei fazendo um mestrado, que eu também gostava muito da docência. E quando surgiu o concurso da Secretaria de Saúde aqui no Distrito Federal, eu prestei o concurso e acabei tendo a felicidade de passar como farmacêutica, eu e ele, né? Isso foi em 2000, eu assumi a secretaria como farmacêutica na secretaria aqui do DF em fevereiro de 2000, e eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais, eu fui uma das primeiras docentes da Escola Superior de Ciências da Saúde, que tem o curso de medicina e o curso de enfermagem atualmente, então nós somos os fundadores, eu fui uma das fundadoras da escola, e sempre gostei muito de estudar, continuei estudando, terminei um mestrado, terminei um doutorado, e fui acometida por alguns problemas de saúde que eu acabei me aposentando,
né? Infelizmente, porque eu tive problemas sérios de saúde, então entenderam que eu não podia mais exercer a profissão farmacêutica dentro de hospitais e ambientes insalubres, e acabei ficando, foi um momento muito difícil da minha vida, que talvez isso seria para um outro assunto, para uma outra live nossa, né? Uma outra entrevista. A gente pode falar um pouquinho disso também. Mas aí fiquei naquela, e agora? O que eu vou fazer com toda a bagagem, com todo o amor que eu tenho por essa profissão? Eu ter que engavetar tudo isso e ficar em casa na minha condição de aposentada. Então, eu resolvi, eu achava que a profissão farmacêutica precisava de uma representação feminina, uma representação forte, porque nós somos a maioria dentro da profissão farmacêutica. No Distrito Federal, no universo de 9 mil farmacêuticos inscritos no conselho, nós, mulheres, somos 64%. E até então nós não tínhamos presidente, tinha uma presidente mulher do Conselho de Farmácia há muitos anos, que ficou só um mandato de 2 anos, e de lá para cá só homens assumiram a presidência. E eu comecei a namorar essa política de classe, porque eu queria que a minha profissão fosse mais vista e mais valorizada, como eu acredito que ela tem que ser. E comecei a entrar no conselho como coordenadora da comissão de ensino. Fui para uma diretoria como secretária e logo eu percebi que eu poderia assumir a presidência, poderia colocar minhas ideias para a categoria, né, do que eu achava que poderia melhorar na assistência farmacêutica no Distrito Federal. E em 2016, 2015, na verdade, eu me candidatei com uma chapa como presidente, e interessante que eu como presidente e escolhi uma tesoureira que era que é mulher também. E também tinha uma vice-presidente à época que era mulher. Então, nós saímos de uma diretoria totalmente masculina, aliás, tinha uma mulher, para uma diretoria com 3 mulheres e um homem, conseguimos êxito, e começamos uma empreitada dentro do Conselho Regional de Farmácia. Nós tínhamos uma assistência farmacêutica, o que eu quero dizer com isso? No DF, em 2016, que era em torno de uns 40%, 50%. Trocando isso em miúdos, para vocês que não entendem muito, o que isso quer dizer? Se você fosse uma farmácia no Distrito Federal, em 100 farmácias que você entrasse, que deveriam ter farmacêutico em todo o seu horário de funcionamento, você encontraria em 40 delas um farmacêutico. Em 60 você não encontrava. Então, eu percebi isso, falei, olha, eu preciso mudar essa realidade, as pessoas precisam consultar mais o farmacêutico, porque ele é o profissional do medicamento, as pessoas precisam entender como que o medicamento não é uma coisa tão simples, que você vai pegar, tomar com uma aguinha ali, e comer o que você quiser, e fazer o que você quiser, e muitas das coisas, dos problemas de saúde que nós vivenciamos hoje são relacionados ao mau uso do medicamento. Então, o farmacêutico, dentro de todo o universo de atuação dele, ele tem isso como uma atribuição muito importante e privativa. Por isso que aí eu falei, eu quero mudar essa realidade, eu quero colocar o farmacêutico no seu local de trabalho, eu quero exigir que ele esteja no seu local de trabalho e que ele seja valorizado. Então, nós começamos no conselho em 2016, um mandato, acabei me candidatando no segundo e no terceiro, e sempre fui eleita em todos esses mandatos. Então, eu saí de uma condição que me colocaria como uma aposentada por invalidez dentro de casa, para uma condição de liderança dentro da categoria farmacêutica do Distrito Federal. Não foi uma empreitada fácil, claro que não, agora a gente conversando, até parece, mas quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu caminhei, né, para estar até aqui, e ter este reconhecimento, né? Então, hoje aqui no DF, quando se fala de medicamento, lembra do Conselho de Farmácia, lembra da doutora Gil, e eu acho que isso é interessante para esse tema, também porque a gente pensa que nós somos limitadas, nós ainda sofremos muitos preconceitos, somos muito desacreditadas, mas nós temos, enquanto mulheres, um potencial enorme, né? Então, assim, eu queria
passar esse início, essa mensagem para você. Estou à sua disposição, caso você queira perguntar alguma coisa, entender melhor. Eu estou aqui para você. Tá legal. Vamos lá, então. Doutora Gil, eu estava pesquisando e estava vendo essa questão da própria trajetória feminina, que foi sempre muito difícil, não é? Eu estava lendo que há 40 anos, há cerca de 40 anos, a profissão era predominantemente masculina, né? O ingresso crescente das mulheres nas faculdades de farmácia começou a mudar essa realidade. Uma curiosidade que marca essa trajetória, que para se inscrever nos conselhos regionais, as recém-formadas precisavam apresentar uma autorização por escrito do marido, caso fossem casadas, ou do pai, quando solteiras. Essa exigência só caiu em 1973. 73, foi. 73. Então, veja, o Conselho Regional de Farmácia foi fundado em 1970, não é? Você veja que foi mais ou menos nessa... O do Distrito Federal, não é? Isso. E olha só que interessante, também, há cerca de 40 anos, uma pesquisa realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, também em 73, apontou que entre 130 empresas analisadas, 49% não tinham nenhuma mulher exercendo a atividade farmacêutica. 35% tinha apenas uma mulher na função e 4 empresas revelaram que não admitiam mulheres. A gente mudou muito, mas ainda temos muitas coisas para mudar. Por exemplo, doutora Gil, aqui no Distrito Federal, as funções de chefia, de maneira geral, na sua área, são ocupadas mais por mulheres, por homens, ou há uma igualdade nessa questão dos cargos de chefia, na sua opinião? Muito legal que você colocou, Linhares. Infelizmente, ainda não tem uma igualdade, tá? A gente tem, sim, mulheres ocupando cargo de chefia, mulheres em cargos bem importantes, em grandes redes, mas ainda a maioria são de homens. E como você colocou, a lei que criou os conselhos, ela é de 1960. A lei que criou tanto o Conselho Regional quanto os Conselhos Federais. E o nosso conselho surgiu 10 anos depois. E ainda assim, tinha como regra nos conselhos que as mulheres tinham que ter permissão dos maridos ou dos pais, se elas não fossem casadas, para se inscrever nos conselhos. Então, de lá para cá, claro que a gente mudou muito, nós assumimos espaço. Hoje, a profissão farmacêutica, tanto no Distrito Federal quanto no Brasil, quase 70%, ela é ocupada por mulheres, nós somos a maioria, dentro das faixas etárias, da densidade demográfica. Então, nós somos a maioria do sexo feminino e começamos a adentrar mais os mercados de trabalho. Mas ainda é um movimento que precisa ter mais corpo. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 27 conselhos regionais no Brasil. 8 apenas são presididos por mulheres, tá? Então, 19 são presididos ainda por homem. E a maioria das diretorias são masculinas. No Conselho Federal de Farmácia, nós não tivemos nenhuma mulher, desde a criação do Conselho em 1960, como presidente, de uma profissão que é mais feminina. Então, para você ter uma ideia, e dos conselheiros federais também, nós temos a minoria de conselheiras federais que são mulheres. E dentro da diretoria do Conselho Federal, só nós temos 3 homens presidindo e apenas uma mulher que entrou agora recentemente. Eram 4 homens, a maioria das vezes 4 homens. Então, assim, estamos sim ocupando mais espaço, entrando mais na faculdade, formando mais farmacêuticas, mas ainda temos uma dificuldade muito grande. E eu percebo que nós, mulheres, ainda assumimos muitas responsabilidades, além de só a questão trabalhista, né, de trabalhar fora e tudo. Então, nós temos ainda o acolhimento dentro de casa. A mulher, ela sofre o preconceito, porque principalmente na idade fértil, porque elas pensam, vou dar um cargo de chefia, vou passar para essa mulher muitas responsabilidades, logo ela vai engravidar, ela vai se casar, ela vai engravidar, ou se ela é casada ainda não engravidou e vai engravidar. Então, a gente ainda sofre esse tipo de preconceito, infelizmente. Mas eu acredito que com
pouco tempo, né, nós vamos conseguir reverter essas situações, porque nós estamos mostrando que, além de toda a nossa capacidade técnica, nós somos mais acolhedoras, somos excelentes ouvintes e somos mais emotivas. Muita gente não gosta muito dessa questão da gente ser mais acolhedor, mais emotivo, mas eu acredito que para resolver conflitos a gente consegue, né, ter aquele jeitinho feminino e a gente consegue resolver também. Não que eu defenda que tem que ser de mulher, também a gente não pode ser feminista ao ponto de defender que nós temos que ocupar todos os espaços e os homens agora ser do papel submisso, não. Mas o movimento feminista ele é importante para pelo menos a gente ter as mesmas oportunidades que os homens têm. E nós ainda não temos. Tá? Doutora Gil, eu queria falar agora sobre um pouco dessa questão do empreendedorismo, que tem tudo a ver com empoderamento. A gente vem acompanhando com alegria que algumas mulheres têm conseguido empreender nessa área da farmácia, como, por exemplo, o pessoal do Laboratório Semen, que faz um trabalho que hoje é conhecido não só nacionalmente. Mas antes de entrar nisso, que eu gostaria de saber da senhora, da sua fala, eu tenho uma pergunta que antecede, mas que desdobra nessa pergunta. Nessa primeira pergunta minha, que é a seguinte. Para poder falar do SEB, a gente tem que falar um pouco antes das questões que envolvem as atividades que podem ser desenvolvidas por um farmacêutico. Eu creio que nem todas as pessoas que vão nos assistir têm noção da quantidade de possibilidades que a formação farmacêutica abre de leque para uma pessoa que hoje queira cursar farmácia. Eu quero fazer farmácia, quero fazer a graduação em farmácia. E aí, normalmente, na cabeça das pessoas, pode ser que venha aquela ideia que você vai trabalhar numa drogaria, né? Ou, no máximo, a pessoa ainda pode pensar, quer dizer, nem todos vão pensar nisso, que ele vai trabalhar na dispensação de medicamento dentro de uma unidade hospitalar. Nem todos sabem disso. Mas isso é apenas um pedacinho de um iceberg, porque as possibilidades são muitas. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho dessa gama de possibilidades para a gente depois chegar na questão do laboratório. Na verdade, hoje nós temos regulamentados dentro da profissão farmacêutica 135 áreas de atuação. Regulamentadas, tá? Pelos nossos conselhos, pelo Conselho Federal de Farmácia. Como você colocou muito bem, eu vou citar algumas que são mais importantes, assim, que vocês conhecem mais, mas que não sabem que são executadas por farmacêuticos. Uma delas é a questão do diagnóstico laboratorial. Então, nós fazemos análise do sangue, análise de líquidos corporais. Então, o farmacêutico está apto a fazer essa análise, igual eu comentei com você. A citologia, então, o diagnóstico citológico de câncer, nós fazemos também, tá? O farmacêutico atua. A questão do banco de sangue. Nós temos farmacêuticos trabalhando no Hemocentro? Sim, muitos farmacêuticos. Chefia do Hemocentro é de farmacêutico, banco de sangue é uma atribuição do farmacêutico. Tem o biomédico e o biólogo, até o médico também pode ter essa atribuição, mas o farmacêutico está à frente também dessa atividade. A questão do medicamento, tudo que envolve medicamento, desde dos testes, das análises de princípios ativos, até o desenvolvimento do medicamento, as fases de testagem para ver se o medicamento é efetivo ou se não é efetivo, o farmacêutico está envolvido. Na indústria farmacêutica, você vai pegar um medicamento, você vê na caixinha dele, a responsabilidade técnica é de um farmacêutico, isso é uma área privativa do farmacêutico. Na vigilância sanitária, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quem faz a maioria das inspeções dessas empresas, controle de qualidade, são os farmacêuticos, tá? Hoje nós temos uma atuação muito forte na estética, temos muitos farmacêuticos estetas que fazem tudo relacionado à pele, emagrecimento, botox, harmonização, nós farmacêuticos também fazemos. Farmácias de manipulação, então, aquelas farmácias que são muitas farmácias que nós temos de manipulação, de manipula medicamentos e produtos para a saúde, nós temos um farmacêutico. Portos, aeroportos, então é um leque, Linhares, de atuação
que o farmacêutico hoje assume que é muito importante para a sociedade e muitas vezes é desconhecido, né? Nessa Então, é questão mais ou dos menos isso. aeroportos, nessa questão dos aeroportos e de investigações policiais também temos Também farmacêuticos trabalhando? perícia, também temos farmacêuticos na perícia, nessa questão da investigação dos transportes, quando é relacionado ao medicamento, o farmacêutico tem que estar, ele que faz a avaliação, tá? A perícia ou medicamentos ou insumos para a saúde, então ele também está envolvido, né? Então é Então, muita coisa. pelo que o senhor está falando, então, o profissional farmacêutico, nesses tempos de pandemia, então, ele é super importante. Queria que a senhora falasse sobre isso e também falasse Fundamental. sobre os riscos e a quantidade, infelizmente, de profissionais que possam ter perdido a vida, que muitos nem sabem, talvez, nesse trabalho que a gente está enfrentando agora. Infelizmente, Linhares, nós temos, assim, de dados que, que chegou ao nosso conhecimento, 9 colegas, né, infelizmente, perderam a vida para a Covid. Esses colegas, como você falou, e a profissão farmacêutica, o farmacêutico ele está na linha de frente, tanto fazendo o diagnóstico, porque a gente faz coleta, a gente faz o diagnóstico da Covid, e dentro da farmácia, quando a gente dispensa o medicamento. Então, nós precisamos de um tratamento também especial, todo profissional de saúde precisa. Então, além disso, nós estamos nos hospitais, estamos dentro das UTIs, dentro do laboratório de hospitais, na UTI, junto com a equipe multidisciplinar, o farmacêutico está presente. Foi uma profissão que não parou na pandemia. As farmácias, elas não fecharam. Hoje mesmo, com os decretos, com o lockdown, a gente vê que farmácia é o estabelecimento de saúde que fica aberto. E é o que tem a maior capilaridade. O que quer dizer isso? As pessoas, elas, às vezes, não conseguem alcançar um pronto-socorro, não conseguem alcançar uma unidade de pronto-atendimento, não conseguem alcançar um centro de saúde, elas vão na farmácia. E lá o farmacêutico está, tanto o farmacêutico quanto os outros funcionários da farmácia, eles estão muito expostos. E para a gente foi uma angústia muito grande que começou o primeiro decreto, o Plano Nacional de Imunização, trazia que os profissionais de saúde tinham que ser imunizados. Aqui no DF foram só os da Secretaria de Saúde, dos estabelecimentos privados não foram imunizados, e nós travamos uma batalha para conseguir que esses profissionais de saúde, incluindo o farmacêutico, fossem imunizados, e conseguimos isso há 2 semanas atrás. Mas a imunização ainda é incipiente, apenas 20% dos profissionais de saúde da rede privada foram imunizados com a primeira dose, e nós ainda estamos na batalha até chegar às novas vacinas. Então, nós estivemos na linha de frente, estamos na linha de frente, estamos muito expostos. Nós tivemos 9 perdas, infelizmente, de farmacêuticos que faleceram por Covid, e, além disso, nós tivemos milhares de farmacêuticos que foram infectados e se afastaram dos seus locais de trabalho, se afastaram do atendimento para a população, infelizmente. Então, é isso, né? O profissional de saúde, ele realmente está bem exposto, ele precisa ter um tratamento diferenciado. Bem, doutora, eu separei aqui uma informação para a gente voltar para a questão do Sabin. Sim. Dentro das minhas pesquisas, jornalista, você sabe como é que é. Nós somos muito curiosos, não é? Em 1887, nós tivemos a primeira farmacêutica do Brasil. 1887. Ela se chamava Maria Luísa Torrezão de Sussurville. Ela foi diplomada farmacêutica pela Escola de Farmácia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, abrindo caminho para muitas mulheres nessa área. Ela foi a nossa primeira mulher farmacêutica que trabalhou por vários anos na Policlínica de Niterói. Então, somente em 15 de março de 1899, mais de uma década depois, a Mensageira, revista literária dedicada à mulher brasileira, fez intensa campanha em favor da educação e da promoção do sexo feminina, e ela noticiou a instalação da Escola Livre de Farmácia em São Paulo. E aí que começou realmente a abrir essa formação de mulheres com essa Escola Livre de Farmácia. E aí hoje a gente somos a maioria. Não é?
estão na maioria, e aqui no Distrito Federal, um exemplo que eu queria que a senhora falasse sobre isso, que é esse exemplo do laboratório Sabin, que eu acho que é um laboratório que é hoje modelo para nós, não Sim, só no é um Brasil, modelo, é um laboratório de e é tocado reconhecimento. por mulheres, não é? Farmacêuticos, Isso, para de falar sobre isso. reconhecimento até internacional, o Sabin, ele começou aqui no DF pequeno e expandiu com três, na época eram três empreendedoras, a doutora Janete, a doutora Sandra e a doutora Regina, todas farmacêuticas. Aí depois a sociedade se desfez, ficou a doutora Janete e a doutora Sandra, e o Sabin cresceu muito, né? Ele está em vários estados hoje do Brasil. As duas continuam ainda como CEOs do Sabin, né? Elas são as cabeças, o cérebro do Sabin. E foi eleito aí uma empresa na área de saúde, já é o terceiro, quarto, quinto ano consecutivo, não sei, que vem sendo eleita como uma das empresas melhores para se trabalhar. E tem um acolhimento muito grande para as mulheres, o Sabin. Então, eles têm programas para mulher, tem creche para incentivar o estudo, a formação superior. Então, assim, é um exemplo que a gente tem, e com duas mulheres, que são as cabeças do Sabin, e elas tiveram, né, é interessante, essa sensibilidade, que muitas vezes a gente não encontra na maioria dos locais de trabalho. Então, para tirar vantagem de todo o potencial feminino, elas acabaram entendendo, elas entendem esse universo feminino e colocaram, né, o Sabin à disposição com vários programas voltados para a mulher. Então, é muito interessante, um exemplo bem legal que você deu. E nós temos também outras mulheres empreendedoras nessa área de diagnóstico. Hoje, no Laboratório Central, por exemplo, nós temos como diretora uma mulher, né, que é a doutora Graziella, é a diretora do nosso Laboratório Central aqui do Distrito Federal. E aí tem vários exemplos de mulheres que estão tendo sucesso na profissão e estão colocando o seu nome na história aí da profissão farmacêutica. Aqui em Brasília, nós tivemos aí a posse da tenente-coronel farmacêutica Andréia Guerra, que assumiu o cargo na direção do Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica. Uhum. Então, a gente tem em várias, imagina, a gente está tendo em várias áreas esse reconhecimento. Doutora, a senhora que é professora de universidade, né, por muitos anos, eu uma vez acompanhei, fui fazer uma matéria e a senhora estava dando uma aula na Escola de Ciências da Saúde Federal para alunos de medicina. Sim. E fiquei impressionado porque os alunos de medicina vendo uma farmacêutica ali à frente, eu acho que a senhora estava falando de citologia no dia, não me lembro, mas a pergunta que eu lhe faço é: o que a senhora gostaria de dizer hoje a uma menina, uma estudante de ensino médio, que de repente fala assim, vou ser farmacêutica? O que ela tem pela frente? O que a senhora gostaria de dizer nessa sua carta a um jovem farmacêutico? Ou uma jovem farmacêutica? Linhares, é interessante, né? Porque a gente acaba com a minha posição hoje de presidente e toda a minha trajetória profissional, a gente acaba influenciando muitas pessoas, né? Então, essa pergunta que você me fez, eu recebo com frequência de estudantes, não que pretendem fazer, mas que entraram no curso de farmácia, e eles sempre perguntam para mim, doutora, como é que a gente faz para ter sucesso? Hoje está tão difícil o mercado de trabalho, nós temos muitas pessoas farmacêuticos desempregados, eu acho que não só na farmácia, eu acho que todas as profissões, elas estão sofrendo disso, né? Então, nós formamos muita gente, e o nosso mercado ele não está absorvendo isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte, estude. Então, não adianta se você querer ter sucesso profissional se você for preguiçoso. A gente tem mania de querer abraçar o mundo. Ai, nossa, a profissão farmacêutica tem 135 atribuições que eu posso atuar. Então, eu vou procurar todas. Quero atuar aqui, quero ali. A gente tem algo que a gente tem mais afinidade. E, vamos dizer assim, no bom português, algo que a gente faça bem, que nós somos bons. Precisamos aprender e desenvolver isso. Eu acho que é o mais importante. E uma coisa importantíssima, estagiar precocemente.
tá? Gostar do que você faz e procurar um estágio precocemente, já no início do curso. E fazer um trabalho de formiguinha, estagiar, aprender. Não, hoje as pessoas ficam naquela, porque eu quero, não, eu vou estagiar, mas eu só vou estagiar se for um estágio remunerado. Eu preciso ganhar alguma coisa, não vai acontecer. Então, para você chegar a ter isso e esse reconhecimento, não adianta, você tem que fazer o trabalho de formiguinha desde cedo, desde o início do seu curso, e você sempre estudar, estudar e gostar do que você faz. Não sei se assim, eu fui clara, mas eu acho que isso não só para farmácia, mas para todas as profissões isso é importantíssimo. E não adianta você escolher uma profissão por causa do financeiro. Se você não tiver aptidão para ela, você nunca vai nem alcançar o patamar financeiro que você deseja e nem ser feliz. Então, a primeira coisa da escolha é isso, eu me identifico com isso, eu realmente quero isso para mim, e aí lutar por isso, estudar para isso, né? Isso é para os estudantes. E para aqueles que já se formaram, que não têm mais a possibilidade de estagiar? Mas tem, Linhares, tem. Semana passada mesmo, atendi uma farmacêutica formada, recém-formada, ela estava fazendo uma pós-graduação, que hoje eu acho importante também. Hoje você tem uma formação generalista, mas você tem a oportunidade de fazer, especializar em determinada área, que eu acho importante, e fazer pós-graduação, especialização e tudo. E ela tinha feito uma especialização em farmácia hospitalar. E ela falou, Turashi, eu quero tanto atuar em farmácia hospitalar, eu gosto tanto de farmácia hospitalar e clínica. Mas eu não tenho, só querem contratar quem tem experiência. Né? Isso acontece, acho que na sua área também deve acontecer, acho que em todas as áreas isso acontece. Só quero, aí ela não tem como e tal, porque ninguém me contrata. Eu falei assim, olha, então você vai procurar adquirir essa experiência. Como? Leve seu currículo, não fica ligando, que as pessoas têm mania. Hoje tudo zap e ligar. Você está precisando de emprego, de pessoas para trabalhar? Tá aqui meu currículo. Não, marque uma entrevista, vá no local, nos hospitais e comece, e peça um estágio, nem que não seja remunerado. E comece a estagiar, comece a mostrar o seu interesse. Tem muita gente que não tem essa possibilidade, que precisa realmente ganhar um dinheiro. Mas ela pode fazer isso em determinado horário e ter um emprego em outro horário, em outra área que ela tenha menos afinidade, mas até ela conseguir ter sucesso no que gosta de fazer. Então, é difícil você ter uma fórmula, mas a gente tem que ser perseverante e buscar isso, e não só buscar lucro e retorno financeiro. A gente vai ter isso a partir do momento que a gente lutar pelaquilo e for perseverante naquilo, né? Doutora, e qual a área hoje que a senhora acha que é uma das áreas mais, digamos assim, que tem mais oportunidades na área da farmácia? A farmácia clínica, ela está com muita gente, precisa de farmacêuticos clínicos, a gente tem poucos farmacêuticos clínicos mesmo formados. Você já sai da faculdade, você já pode ser um farmacêutico clínico, sim, mas é interessante que você faça uma especialização, porque exige muito de você. Hoje, um hospital, por exemplo, para ter ISO, ele precisa de farmacêutico clínico. O que é esse farmacêutico clínico? É aquele que revê as prescrições, discute a prescrição com o médico e atende esse paciente. E isso não é feito só no hospital. Ele é feito dentro da farmácia comunitária. Quando você vai lá, por exemplo, a gente viu na Covid, com o advento da Covid-19, muitas pessoas se automedicando. Então, o farmacêutico clínico, ele tem uma função importantíssima, que ele vai orientar esse paciente a não fazer uso inadequado do medicamento, as interações medicamentosas desse medicamento com outros que ele possa ter, identificar problemas e alertar o paciente até encaminhar para um serviço de saúde. Então, essa área, para mim, eu acho que ela é muito promissora. A oncologia também, que o farmacêutico, só quem pode manipular medicamentos quimioterápicos é o farmacêutico. E nós temos uma carência grande de farmacêuticos na oncologia também. Tá? Doutora, e aí a senhora me falou de uma coisa interessante. Nessa época de Covid,
Como é que está essa questão da automedicação, hein, doutora? Que isso é sempre um problema muito grande, sempre. Mas e agora na época de Covid? Ai, Linhares, é uma seara tão difícil da gente conversar, né? Porque o que que eu acho de verdade? A Covid-19 ela foi muito politizada. Então, eu vejo assim, eu tento enxergar as coisas de uma forma científica, até porque, né, eu trabalhei com ciência, além de ser docente, eu fiz um mestrado que era desenvolver pesquisa, eu fiz um doutorado que era pesquisa clínica também. Então, eu tenho esse olhar, que eu acho que todo profissional de saúde deveria ter, mas infelizmente não são todos que têm, mas esse olhar da ciência. Quando surgiu a questão da Covid, a gente queria um medicamento que fosse capaz de enfrentar esse vírus, de deter essa doença, de acabar com essa doença, né? Então, nós acreditamos e nós buscamos. Eu acho que o mundo todo, os cientistas do mundo todo pararam para buscar, além de uma vacina que foi desenvolvida recente, mas um medicamento que fosse eficaz. Então, várias drogas, elas foram aventadas como drogas possíveis de Covid. Numa doença em que 90%, até um pouco mais, das pessoas evoluem para a cura, ficou fácil de você achar que medicamento X ou Y resolveria, porque 90% resolve tomando ou não o medicamento, né? E aí foi complicado, porque começou a surgir essas drogas, como foi com a hidroxicloroquina, e depois veio com a Anita, que é a nitazoxanida, e com a ivermectina atualmente. E as pessoas que iam evoluir bem tomar, falaram, não, eu estou bem por causa desse remédio. E a gente até acreditou, foi atrás, teve estudos, mas quando a gente vai olhar para a parte da ciência, os estudos que mostraram, por exemplo, que a hidroxicloroquina era eficaz, depois, quando você vai analisar esses estudos, eram cheios de vieses. O que é viés? Uma população fechada, um número pequeno, não era um estudo duplo cego, randomizado, ou seja, você não sabe quem tomou, não sabe quem não tomou. Ali você sabia quem tomou, você sabia quem não tomou. Então, não era um estudo que a gente chama na ciência de estudos robustos. E depois, quando você foi fazer um compilado, estudo desses robustos da hidroxicloroquina, viu-se realmente que ela não era eficaz para a Covid. Então, hoje o que a gente tem é que ela não é eficaz para a Covid-19. Porém, você viu, você acompanhou a politização em cima da hidroxicloroquina, e as pessoas, por causa da política, acabaram seguindo isso, e vários médicos, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, todas se posicionaram contra, mas muitos médicos se posicionam também a favor, então a população ficou nesse jogo, né? E o nosso papel enquanto farmacêutico chegava-se uma prescrição médica desses medicamentos, porque tem o uso off-label deles. Nós tínhamos que conscientizar essas pessoas como usar adequadamente, tá? Porque às vezes a pessoa chegava com uma prescrição de hidroxicloroquina, um comprimido de 40 miligramas de 12 em 12 horas. E ela, com medo, usava 3 comprimidos de uma vez. Usava 3 comprimidos com outras medicações que poderiam potencializar os efeitos colaterais. Ivermectina, a gente está vendo pacientes que estão usando 3 comprimidos 3 vezes ao dia. Então, assim, é uma coisa... E o nosso papel... Porque é muito difícil a gente chegar para a pessoa e dizer, olha, não, o seu médico prescreveu, mas eu não acredito, não faça uso, a não ser que a pessoa queira a minha opinião pessoal, tá? Eu vou dizer, olha, não acredito, não acho que tem que fazer uso, acredito no tratamento precoce. O que é o tratamento precoce? O uso certo de droga certa. Você tem que utilizar o antibiótico quando você tiver uma infecção bacteriana secundária, porque muitos pacientes de Covid desenvolvem. O corticoide, ele já é descrito como um medicamento essencial, porque ele impede essa tempestade de citocinas que atacam o pulmão e agrava o quadro, mas ele tem que ser usado no momento certo, porque se usar ele como alguns médicos prescrevem no início da doença, você pode causar mais mal do que bem, porque a gente precisa de um sistema imunológico ativo para combater o vírus. E acredito também no anticoagulante. Isso, para mim, é um tratamento precoce? Só que quando a gente fala de tratamento precoce, já vem ivermectina e hidroxicloroquina. Isso, para mim,
que acompanham a ciência e os artigos científicos até agora, infelizmente, esses medicamentos não se mostraram eficazes, tá? Então, o que a gente faz enquanto farmacêutico é a gente conscientizar a população de fazer o uso, já que está prescrito, fazer o uso correto dessas medicações para evitar efeitos adversos e até mesmo hepatites medicamentosas, como estão surgindo pelo excesso do uso da ivermectina. Tem um dado da Bahia que eu vi esses dias, que uma médica intensivista, ela relatou que 90% dos pacientes que estão entubados na UTI usaram ivermectina. Então, assim, reforça, se a gente for pegar também um dado paralelo, milhares de pessoas, milhões, que curaram usaram ivermectina. Não é? Assim, a gente fica nessa... É difícil para a população entender tudo isso, né? Então, o nosso papel é conscientizar de fazer o uso correto dessas medicações e evitar que se use de uma forma exagerada a ponto de causar efeitos adversos até piores do que o da doença em si. Doutora, então, pelo que eu estou entendendo, um grande caminho para vocês que são farmacêuticos e principalmente as farmacêuticas, porque eu acredito que ainda há uma necessidade da mulher se afirmar, né? Porque eu vejo na minha área, em várias áreas, a gente tem muitas mulheres hoje, a grande maioria também são jornalistas, são mulheres, e são ótimas jornalistas, são grandes profissionais, mas estão sempre tendo que se reafirmar. E um grande caminho é o estudo e a especialização. É por aí? Sim, sim. Também a gente fica preocupado, né, Linhares, porque eu não sei se na sua área, mas na minha aconteceu de um grande número de escolas de especialização, né? Eu acho que hoje é um comércio. A educação, infelizmente, virou um comércio no Brasil. Isso preocupa a gente. Mas até hoje eu estudo, né? Eu terminei, sou doutora, fiz um doutorado, e agora eu estou terminando, na verdade, uma pós-graduação em estética, que é uma área que eu acho que eu gosto, estou gostando de fazer. Então, a gente sempre, eu acho que um profissional de saúde, ou qualquer profissional, para ele ter um sucesso e ele continuar, ele tem que estudar sempre, ele tem que se atualizar sempre. Se é num curso de pós, ou se é num curso de especialização, ou, né, uma outra graduação, então nem falo graduação, mas uma outra, cursos livres que tem na área. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar atualizado. Hoje a tecnologia está aí, ela veio para ficar, a informação ela chega com muita rapidez, e se a gente não acompanhar isso, a gente vai ficar para trás, né? Mas sempre checando a procedência dos cursos, né, doutora? Procedência. É isso que eu te falei, que eu acho hoje, me preocupa, porque virou um comércio mesmo. Você vê, eu estava vindo para cá, olha só, estava vindo para casa, eu estava em outro lugar para ter esse nosso encontro, me liga um número aqui de Brasília, eu sou do Instituto Fulano de Tal. Aí eu falei, mas eu queria que você oferecer para vocês os nossos cursos e tal. Eu falei, mas como que você conseguiu meu telefone, meu contato? Aí a pessoa falou assim, não, porque o doutor fulano está fazendo um dos nossos cursos e te indicou. Então, assim, vários institutos ficam te ligando, ficam atrás, nessa indústria também da pós-graduação. Então, as pessoas têm que procurar uma pós-graduação que seja reconhecida pelo Ministério da Educação, tá? E você procurar a procedência disso, inclusive os docentes que fazem parte, a formação desses docentes, se estão linkados com o mercado de trabalho, eu acho isso muito importante. Então, se você vai procurar fazer uma especialização, uma pós-graduação, você precisa estar atento a isso. E, muitas vezes, o que os profissionais querem? Facilidade e preço. E, muitas vezes, a facilidade e preço, elas não são compatíveis com um curso de excelência, né? Inclusive, chegando até a ponto de vocês terem recebido aí no Conselho Regional de Farmácia pedidos de inscrição, pedidos aí de inscrição no Conselho, oriundos de diplomas falsificados. Procede, doutora?
Você acompanhou bem isso, Linhares. Foi até uma matéria que foi para o Jornal da Globo, se eu não me engano. Nós tivemos aí vários, não foi só um, no ano, 9 diplomas falsificados. E a gente está fazendo todo, a gente estruturou o setor, então a gente faz esse pente fino, a gente avalia, faz o link com o MEC, com as instituições. Então, é muito complicado isso, né? Então, tem instituições hoje, por exemplo, que não tem ainda autorização do MEC, já tem alunos formados. Olha que problema, né? Então, na farmácia tem isso, eu acho que em todas as áreas deve ter também. Então, a gente precisa estar atento. Às vezes, essa facilidade e esse preço pode ter um custo muito alto para depois. Você ter um diploma e ele não ter validade. Incluindo até cursos da área de saúde online, né, doutora? Que isso também é uma coisa Exatamente. preocupante, não é? Preocupante. Eu acho que o EAD, ele é uma ferramenta importante. Agora, com a pandemia, a gente viu que é importante, que a maioria das coisas a gente fez online mesmo, fez à distância. Mas as profissões que precisam de prática, como a farmácia, precisam estar com o paciente, como a farmácia, precisam estar dentro do laboratório fazendo o exame, como a farmácia, é muito difícil ter ela à distância. É uma ferramenta importante, mas não é uma ferramenta que pode predominar num curso de saúde. Tá? Algumas disciplinas, sim, você pode fazer à distância sem problema. Coisas mais teóricas, disciplinas teóricas, não tem a necessidade de ser presencial. Mas o contato com o paciente, o estágio curricular, as disciplinas que precisam de laboratório, de aptidão, além de saber fazer, você não pode ter à distância. Com certeza, eu sou radicalmente contra. Para finalizar, seria um sonho termos uma ministra da Saúde algum dia farmacêutica, secretários de saúde do Brasil, farmacêuticas, mulheres farmacêuticas, ocupando grandes postos aí na área de saúde brasileira? Eu não acho que é um sonho, não. Está perto disso. Está perto. Nós temos muitas mulheres farmacêuticas muito capazes. Muito capazes. E, de repente, é uma saída, né? É uma saída para tanto problema que a gente está vivendo. Quem sabe, uma aposta positiva. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso sim, Linhares. Eu acho que a capacidade a gente tem, conhecimento a gente tem e vontade a gente tem muita também. Né? Ô, doutora, temos só mais duas coisas para nós fecharmos. A primeira, quem quiser empreender hoje, uma mulher que queira empreender na área de farmácia, o que eu só diria a essas empreendedoras que estão em casa querendo criar alternativas? O que seriam bons caminhos hoje para empreender? Olha, eu estou vendo muito, sabe uma coisa que está bem, bem interessante? A estética, farmacêutica na estética, manipulação. Nós temos muitas empreendedoras na manipulação de cosméticos, dermocosméticos. É uma área bem bacana, bem interessante. Além da farmácia comunitária, né, nós temos aí várias, tem muitas mulheres no Distrito Federal que são proprietárias de farmácias, são proprietárias do seu próprio negócio. Elas moldam o seu negócio com a cara delas. Então, eu acho que para empreender a gente precisa ter coragem, porque empreender no Brasil não é uma coisa fácil, você sabe disso. Ter coragem, ter conhecimento e procurar saber bem do seu negócio. Tá? Então, tem muitas pessoas que eu atendo, não só para mulheres, mas homens também, que eram balconistas de uma farmácia, fazem uma rescisão, recebem aí 20, 30 mil reais e vão lá e abrem um negócio. E acham que vão dar conta de levar o negócio. Então, se você for empreender sem ter conhecimento do seu potencial e do negócio, você pode fracassar. Não é difícil. E hoje as coisas estão bem difíceis. Então, empreender no Brasil é complicado, mas você tem que ter coragem e conhecimento. Muito bem, olha, eu estou muito satisfeito aí com as suas palavras. Eu acho que a gente
aprendeu muito nessa conversa e abro para suas considerações finais. Eu agradeço em nome da Biblioteca Demonstrativa do Brasil pela sua colaboração e desejo muita sorte no seu caminho. Doutora Gil, para suas considerações finais. Bom, Linhares, nós vivemos um momento tão difícil, né? É um momento que difícil para o Brasil, é uma coisa que me entristece muito. Eu tenho 3 filhos, e de 20 anos, 19 anos e 16, eu fico muito medo do futuro, né? Eu quero preparar um futuro bom para esses meninos, e fico vendo tantas pessoas à minha volta adoecendo, pessoas perdendo a vida, e assim, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Então, palavras de otimismo, programas que levam otimismo para as pessoas, conhecimento para as pessoas, como esse bate-papo nosso, eu acho que você faz isso sempre. Você é uma pessoa que faz isso muito, e eu sou muito grata por conhecê-lo, e conhecer pessoas assim. Eu acho que a gente precisa de levar esse otimismo, levar histórias. Hoje, nós estamos carentes de histórias de sucesso, né? Carentes de histórias de pessoas que, meio a tanta adversidade, conseguiu vencer, conseguiu empreender, são pessoas empoderadas, como é o título do programa, do seu programa. Então, eu fico muito feliz de estar contribuindo um pouquinho com isso, e dizer para as pessoas assim, é difícil, nosso momento é difícil, mas nós só vamos vencer este momento se nós formos unidos, se nós formos disciplinados, se nós formos conscientes, e se nós tivermos empatia. E aí, os noticiários estão aí para mostrar a realidade para nós, a internet está aí para mostrar a realidade de várias fontes, então nós precisamos ter responsabilidade. Só assim nós vamos vencer todo esse problema que está posto e que a gente ainda não sabe a real dimensão, né? Cada hora é uma notícia mais difícil, mas nós estamos errando. Nós, enquanto ser humano, estamos errando, tá? Porque nós não estamos sendo conscientes, não estamos sendo responsáveis e não estamos tendo empatia. Então, a gente precisa disso. E precisa dessas histórias de sucesso também para nos inspirar e manter aí o equilíbrio, a calma e o uso de máscara. Muito bem, doutora, olhe, agradecidíssimo, então, em nome aqui da nossa Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, e essa foi mais uma atividade que muito nos honra aqui da nossa programação cultural. Até o nosso próximo encontro.